2 de dezembro de 2016. Presidente da Chapecoense agradece ajuda, mas descarta clube imune ao rebaixamento. Levir Coupe se oferece para ser treinador. Com a tragédia da Chape fresca na memória, Grêmio e Atlético decidem amanhã o título da Copa do Brasil. Corinthians deve ter força máxima no último jogo do campeonato, que pode valer vaga na Libertadores. Santos vai em busca do segundo lugar do Brasileirão para ajudar cofres do clube. Cuca dá entrevista coletiva na última semana como técnico do Palmeiras. E ainda as notícias do São Paulo e os preparativos para a gravação do troféu Mesa Redonda. O Gazeta Esportiva começa agora. Muito boa noite. Hoje é um dia especialíssimo na Fundação Casper Libero e na TV Gazeta. É dia da gravação da 13ª edição do Troféu Mesa Redonda, que premia os melhores do Campeonato Brasileiro 2016. Lá no anfiteatro aqui da Fundação Casper Libero está o nosso repórter Felipe Esboril. Vamos falar com ele ao vivo? Esboril, como está a movimentação por aí? Me conte tudo e não me esconda nada. Oi, Anitta, um abração para você, para o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do 3º andar do prédio da Fundação Casper Libero, onde em mais um ano será gravada a 13ª edição do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro, o prêmio desejado de todo jogador que disputa o Campeonato Brasileiro. Uma série de meses ficaram dispostos para os internautas votarem no site gazetaesportiva.com. 3 jogadores de cada posição foram escolhidos pelos internautas e aí sim, primeiro, segundo, terceiro jogadores em cada posição foram eleitos os melhores do Campeonato Brasileiro. A gente está aqui num bonito teatro do 3º andar. Eu vou passear para você ter uma ideia da grandiosidade desse evento da TV Gazeta. Olha só o cenário que está por aqui. Telão de LED, enfim, aqui o grande troféu Mesa Redonda, o objeto de desejo. Já passaram por aqui nesse palco Tite, o técnico argentino Carlos Bianchi, Carlitos Teves, que o Chico Lang tanto gosta, o Rogério Ceni, Zagallo, Carlos Alberto Parreira, enfim, tá tudo pronto para essa gravação da 13ª edição do Troféu Mesa Redonda. Enfim, mais de 65 profissionais da técnica foram reunidos para a realização desse evento, entre cinegrafistas, pessoal da técnica, pessoal da iluminação, o povo que cuidou desse bonito cenário, todo mundo esperando as estrelas do Campeonato Brasileiro que buscam, aqui a Giovana vai passar para mim, o objeto tão desejado, o Troféu Mesa Redonda. Como ele é bonito, não, Anitta? Lindíssimo. E Esboril também está na estica, está chiquérrimo. O terno dele italiano, que ele trouxe da Itália. Olha, chique no último. Boa noite, meninos. Noite de festa aqui na TV Gazeta. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa, acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Estamos, como bem disse o Felipe Esboril, todos num clima de festa, né? É um trabalho de todo um ano, de toda uma temporada, dos atletas dentro de campo e, claro, da nossa equipe aqui na Fundação Casper Libero, na TV Gazeta, para que a gente possa fechar o ano. É claro que um ano que a gente fecha não como gostaria, mas um ano, assim, todo mundo fazendo uma reflexão de tudo que aconteceu, principalmente nas últimas semanas, mas cumprindo o nosso papel. Uma cerimônia, não é? Hoje, muito mais do que uma festa, é uma cerimônia para homenagear os melhores da temporada e, claro, tudo você vai ver no Mesa Redonda Futebol Debate, mas a gravação é hoje, está todo mundo alvoroçado, toda a equipe, é muito gostoso esse clima, Anitta. Tá alvoroçado, verdade, Chico? Boa noite, né? E a gente pensou bastante, até pensamos que, há de eu contar aqui o segredo para vocês, que com tudo que aconteceu nas últimas semanas, o acidente que vitimou os 71 mortos, né? Lá em Medellín, acabasse não tendo nada, né? Absolutamente nada, entrega de prêmio nenhum em nenhum lugar. Mas foi um consenso geral nosso, da emissora, dos clubes, dos jogadores que porventura são candidatos a receber o prêmio. Todos toparam, né? Até porque a próxima rodada vai ser a última rodada vai ser no próximo domingo. Então, até em homenagem aos que foram, né? A gente vai haver uma homenagem também
a todos que se foram. Então, acho que a gente vai marcar e vai marcar legal essa presença com todo o respeito àqueles que se foram. A gente fala festa por uma força de expressão, mas na verdade é um encontro de amigos, é um encontro de pessoas ainda tristes com tudo que ocorreu e que pessoas que trabalharam esse ano e mereceram, né, que estão aí vivas ainda e com uma carreira brilhante pela frente, sem dúvida nenhuma, vão receber o prêmio devido por toda a atuação, né, que tiveram durante esse ano. Então vai ser muito legal, você não pode perder esse programa de jeito nenhum, que vai ao ar no dia 18, tá? Isso. Logo após a última rodada do campeonato. Aí eu entreguei o prêmio para o Willian, estava magrinho aí, né? Olha lá. Você vê? Aí, ó, eu entregando para o Zagallo, né? Eu já estava gordinho aí. Enfim, sempre é uma alegria muito grande a gente... o Muricy Ramalho com cabelo. Aí o Muricy já estava mais gordinho. Está mais gordinho o Muricy aí. Agora está mais magrinho. Olha aí. Esse aí quem é, meu Deus do céu? Valdívia. É o Valdívia, cara. Olha. Tava magrinho. Era a Valdívia. Dúvida no dia da entrega, né? Porque se contundiu também, mas acabou aparecendo. É mais Ao velho. Fagner, ao grande Fagner. Né? Enfim, o Tite recebendo, o Rogério Ceni, agora técnico de São Paulo, né? Aí ele era o melhor goleiro do Brasil. Enfim, muito legal. O prêmio é, antes de mais nada, um encontro de amigos. E amigos que não se esqueceram dos amigos, né? Que se foram. Então é isso que isso é bom a gente lembrar e salientar, e que, evidentemente, você não pode perder essa continuidade de homenagens aos que se foram e aos que mereceram realmente, né, essa premiação. Bom, e mais tarde, mais pra frente no programa, eu vou voltar a falar com o Esboril, porque aí vai ser o momento que os jogadores vão estar chegando, tá bom? E você aí de casa acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Ontem, a direção da Chapecoense concedeu a primeira entrevista coletiva após a tragédia com o avião que levava a delegação da Chape e alguns colegas nossos jornalistas. O assunto foi a reestruturação do clube. O novo presidente, Ivan Tozzo, não quer que o time tenha imunidade contra o rebaixamento, algo pedido por outros clubes e que o dirigente disse se tratar de uma grande besteira. Ele também agradeceu a solidariedade dos outros times brasileiros e da CBF, que doou uma quantia em dinheiro para a Chapecoense. O jogo de domingo vai ser WO, não vai ser jogado. Não existe possibilidade nenhuma de jogo. Emocionalmente, você sabe que é difícil esse jogo, não tem clima para o jogo. Então, a gente entrou em contato e o presidente do Atlético, o Daniel, falou com a CBF, com o Del Nero, e falou com o Walter, que o jogo, a ideia deles é não jogar, e ligaram para nós também, nós não vamos jogar, e vai dar WO. Eu recebi oficialmente hoje, começando com a doação que a CBF está fazendo para a Chapecoense, de 5 milhões de reais. Essa ajuda é para cobrir todas as nossas despesas que nós tivemos com o funeral. Enfim, vocês assistiram tudo o que precisou. E a CBF também sinalizou que quer fazer um jogo em homenagem às famílias, um jogo da seleção brasileira contra a seleção da Colômbia. E a renda ser voltada para todas as famílias nossas pessoas que faleceram. E esse jogo não está bem marcado, parece-me que vai ser para janeiro, e a primeira ideia nossa é jogar com a Colômbia, seleção brasileira versus Colômbia. O que nós podemos fazer é agradecer esses clubes que estão falando de oferecer jogadores para nós, doação, empréstimo. Mas o nosso planejamento é outro. Nós temos que formar o nosso departamento de futebol para essas pessoas definir realmente quem vai jogar na Chapecoense. Nós temos um método de trabalho, uma filosofia de trabalho, e nós não vamos fugir disso. Chico, eu entendi que foi de muito bom senso, de um bom tom,
todos os pontos que foram observados pela diretoria da Chapecoense, ainda, né, revestida de muita dor, revestida ainda do luto, mas já se posicionando, a vida segue, e a Chapecoense, no meu entendimento, claro, com todas as dificuldades que ela vai enfrentar, ela com certeza vai ficar ainda mais forte do que já era. Não tem nenhuma dúvida, né? E de tudo que foi dito aí, 2 pontos a se destacar. Primeiro, que tome-se muito cuidado as pessoas que comandam a Chapecoense para que não deixem que pessoas se aproveitem desse momento. A gente que já milita no futebol há um bom tempo, a gente sabe que apesar da dor, apesar do luto, tem muita gente que pode querer se aproveitar desse momento. É triste, mas é uma realidade. Então, que a Chapecoense fique atenta a isso. E outro ponto a se destacar foi a Chapecoense abrir mão do fato de ter a segurança por 3 anos de não ser rebaixada. Achei muito digno. E é um tapa com luva de pelica na cara daqueles que estão prestes a cair e entende que isso é uma tragédia. Cair não é uma tragédia. Grandes já caíram, como Corinthians, Palmeiras, Botafogo, caíram e voltaram. E a Chapecoense Atlético Mineiro, enfim, né? E a Chapecoense nesse momento de dor, nesse momento de muita fragilidade, ela mostra o que é realmente o esporte, não é? O esporte tem que ser disputado dentro de campo. O esporte tem que ser disputado como o Atlético Nacional de Medellín fez, o fair play. Esse é o caminho. E a Chapecoense, quando poderia se aproveitar, até inconscientemente, dessa vantagem que estava sendo oferecida a ela, ela abriu mão, declinou. Entendo que isso é um divisor de águas para aqueles que comandam o futebol. Que isso sirva como exemplo. Parabéns à Chapecoense. E olha, com certeza, além do meu Londrina, agora sou Chapecó também, viu, Chico? É verdade. Quem não é, né? Agora você vê, o mundo que a gente vive é um mundo cruel, né? Você paga para nascer e você paga para ser enterrado, para morrer, né? Negócio impressionante. 5 milhões que a CBF destinou à Chapecoense, o presidente confessa que foram gastos no enterro dos jogadores. E eu não duvido, porque foram todos em urnas e cada urna custa uma nota, né? Toda aquela despesa, toda aquela solenidade, né? E você vê. Então, enfim, a Chapecoense precisa estar com o pé no chão. E o Garrafa fez essa lembrança e eu completei com essa realidade, que é o mundo que nós vivemos, que é o mundo do capital, né? E é por causa dos empresários. Tem muito empresário que olha para o jogador como se ele fosse uma mercadoria. Eu não quero nem saber se o cara tem família, se não tem, se morrer no 71 ali ou aqui, tanto faz. Ele olha para o sujeito como se fosse um número, né? Quanto eu vou ter de lucro, quanto que eu vou ganhar, a Chapecoense está fragilizada, sem prestar tanto, quanto eu vou cobrar de juro, vou pegar esse clube para mim? Você pensa que não tem gente pensando assim? Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Então, tudo isso tem que ser, como disse o Garrafa... Sem fazer um julgamento, eu vou te dar um exemplo, porque circulou nas redes sociais, e não estou fazendo um julgamento, deixar bem claro. Nas carretas que carregaram lá as urnas, né? Enfim, os caixões, ela foi cedida por uma empresa que patrocina a Chapecoense. E aquelas carretas foram preparadas. E causou estranheza nas redes sociais, repito, não estou julgando, estou apenas fazendo um comentário que circulou, que tinha lá em cima da carreta, além do emblema da Chapecoense, tinha a marca daquela empresa que patrocina a Chapecoense. Que foi para o mundo inteiro. Que foi para o mundo inteiro. Ah, foi um esquecimento. Tomara, mas tomara que tenham esquecido realmente aquela logomarca em cima do caminhão, que arrumaram o caminhão para carregar os caixões. Mas essa marca não pode ter ajudado na organização... Mas a hora você jamais vai ajudar, se você vai ajudar com interesse, que não ajude. Ou você está ajudando de coração, ou para, né? Porque você vai divulgar a marca para o mundo inteiro. Eu quero estar completamente equivocado. Eu estou só relatando algo que as redes sociais divulgaram. Aconteceu. Né? Ou seja, a imagem aérea para o mundo inteiro aparecia lá a logomarca de um patrocinador do Chapecoense. Vamos acreditar, acreditar que foi pela correria, que não teve nenhuma intenção. Espero que não tenha acontecido isso. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, que todo cuidado é pouco. A Chapecoense é grande, a Chapecoense hoje ela é o foco do mundo, né? E as carretas foram exibidas no mundo inteiro, viram a logomarca sim, né? E está certo o Palmeiras, que vai jogar sem logomarca nenhuma domingo que vem. Pelo menos foi o que o presidente, o Paulo Nobre, garantiu para nós.
Então vamos ficar de olho, porque essa não é a hora de se explorar a dor alheia. É a hora de chorarmos justos, ou sermos justos com quem se foi e com as famílias que acabaram ficando aí. Bom, e justo e digno foi o técnico Levir Coupe, que comandou o Fluminense em boa parte do Campeonato Brasileiro e se disponibilizou para treinar a Chapecoense de graça até o fim do Campeonato Catarinense em maio. O treinador se colocou à disposição através de uma mensagem no Twitter. Ele também não quis pressionar o clube, dizendo que é uma decisão que cabe a eles. Ao canal Sport TV, o presidente do Conselho Deliberativo da Chape, o Plínio Davi Denez, confirmou que o clube iniciou conversas com o Levir, mas o tempo de contrato é o que dificulta o acerto, já que a Chapecoense procura um comandante que fique pelo menos até o final de 2017. Atitude, Anitta, que já mostra a grandeza e o pensamento da Chapecoense. Além da atitude do Levir, muito legal. O Levir se colocou à disposição para o campeonato regional, mas como a Chape ela pensa grande e ela tem um calendário cheio, extensivo, com Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, além do regional, não adianta ela, por exemplo, focar só, vamos pegar o Levir para o campeonato. Não, já a ideia dos dirigentes, e do meu entendimento de forma acertada, já é trazer um técnico, ou até mesmo o Levir, pagar um salário para o Levir ou para um outro treinador, para que ele faça o planejamento para toda a temporada. Não é? Então a Chapecoense ela está abrindo mão. E aqui não é desdém, não. Ela está pensando grande. É assim que se faz um clube grande. E o que tomou a decisão, o próprio Muricy se colocando como consultor, o Levir não esperava outra atitude de pessoas que a gente conhece do nosso convívio do dia a dia. Muito legal as duas atitudes. Tanto desses profissionais, o Muricy, né, como consultor, o Levir querendo trabalhar lá, o regional sem receber absolutamente nada, e a postura da própria Chapecoense. Não, vamos contratar um profissional que já venha de acordo com a nossa filosofia e faça um trabalho, no mínimo, por uma temporada. Achei bem legal. Olha, eu, numa boa, falando para você, eu acho assim, não querendo virar as costas para o Levir, mas eu acho que na Chapecoense, o Muricy Ramalho iria muito bem como treinador durante um ano. Ele foi proibido de ser treinador no Flamengo, proibido de ser treinador no Palmeiras, proibido de ser treinador no Corinthians, onde a pressão é muito grande. Agora, na Chapecoense, é uma coisa assim que talvez o Muricy devia repensar um pouco e talvez aceitar um convite futuro, não para ser um administrador, mas para ser o próprio treinador de Chapecoense. Eu entendo onde você está querendo chegar, mas não faz parte do Muricy Ramalho nessa temporada. O Muricy agora está com outro foco, mas eu estou dizendo que seria muito seria legal. Ótimo. Ter o Muricy com a gente no convívio é sensacional. Nossa, e outra coisa, a Chapecoense só teria a ganhar. Porque o Muricy ia revelar grandes jogadores de base e fazer um trabalho que ele sempre quis fazer. E em um clube grande não dá para fazer, né? Não dá, é muita cobrança. Agora a Chapecoense nem tanto. Bom, agora à tarde, a equipe médica que cuida dos 4 brasileiros ainda internados em Rio Negro, na Colômbia, divulgou um novo boletim com o estado de saúde deles. O lateral Alan Ruschel já conseguiu levantar e caminhar na UTI do Hospital São Vicente e pode ser transferido para o quarto ainda amanhã. O jornalista Rafael Renzel também está melhor, já senta e passará por uma cirurgia no pé para corrigir uma fratura no pé direito dele. O goleiro Jackson Follman deverá passar por uma nova amputação na perna direita, já que os médicos encontraram sinais de infecção na região que já havia sido amputada. Já o pé esquerdo, a princípio, não corre risco de ser amputado. O caso que mais preocupa é o do zagueiro Neto, que segue entubado e tem pneumonia, mas não teve piora no estado de saúde nessas últimas horas. Sim, estamos de volta para falar de ciclismo. A cidade de Itupeva, no interior de São Paulo, deixa eu me achar aqui, recebeu a 20ª edição, tá, de uma das provas mais tradicionais do Brasil no mountain bike. 12 horas. Os ciclistas passam metade de um dia pedalando sem parar. Quem cobriu, vocês sabem, Renata Falzoni. Vamos ver. A emoção já começa com a largada no estilo Le Mans, com a massa de ciclistas correndo até as bicicletas. 350 competidores fazem a festa do ciclismo na 20ª edição do Mountain Bike 12 Horas, uma das provas mais antigas e tradicionais do Brasil. O circuito de 6,5 km tem tudo que a modalidade merece: subidas duras, single tracks em matas fechadas, descidas técnicas. E para aguentar as 12 horas,
ter cabeça é fundamental. Não se deixar levar, né, por esse auê todo, né, que tem profissional correndo junto, então bate um certo nervosismo, né, então manter a calma, fazer o seu ritmo, não exagerar, porque são 12 horas, né, tem bastante tempo para muita coisa acontecer, né. A primeira metade da prova acontece sob um calor de mais de 30 graus. Defendendo o título, o quarteto da Cannondale é liderado pelo norte-americano Tinker Juarez, maior campeão do 12 horas. You know, this is amazing. 20 years this race has been around. I'm working as hard as I have. From a long time ago till today, I still can't go easy, you know. Depois de uma tempestade no fim da tarde, a prova e o circuito mudam de cara e é preciso acender as lanternas para continuar a pedalar no escuro, com muita lama e ainda mais exigência técnica. O que rolou aí que não tá dando? Muita lama, muita chuva. Mas eu chego, eu subo, eu não desisto não. Com 11 horas de prova, os atletas já podem sair do circuito e aqui todos ganham medalha. Afinal, pedalar por tanto tempo em um circuito tão técnico não é para qualquer um. Na solo masculino, Henrique Paixão repete o feito do ano passado e conquista o bicampeonato. Entre as mulheres, a portuguesa Janete Correia também consegue defender o título de 2015 e é campeã de novo na solo. Como é que é o truque para conseguir acabar e ainda mais vencer? É pedalar com o coração. É pedalar com a alma mesmo. Ao final da disputa dos quartetos masculinos, a equipe Odd mantém a vantagem e comemora muito a sua primeira conquista. Muito difícil, que é uma superação, né? E conseguimos abrir uma vantagem de 6 minutos e administramos. Para mim, estou muito feliz de ter terminado essa prova. Só de terminar aqui já é um campeão. E a Copa do Brasil define amanhã o campeão da temporada 2016. O Atlético Mineiro entra em campo com uma missão pra lá de complicada, descontar a vantagem do Grêmio, que no jogo de ida venceu por 3-1 em pleno Mineirão. Já o tricolor gaúcho, além da vantagem no placar, aposta também no apoio da torcida, que vai lotar a Arena Gremista. Grêmio e Atlético Mineiro terão uma dupla missão na final desta quarta-feira. Jogar uma decisão importantíssima e tentar deixar de lado o luto que tomou conta do futebol na última semana. Psicologicamente eu acho que é complicado, mas nós somos profissionais, né? Temos que ir lá jogar. A missão também é muito difícil contra o Grêmio, porque a gente não fez um grande jogo na primeira partida, mas a gente tem condições de ir lá e fazer um grande jogo também, vencer o jogo e quem sabe, se Deus quiser, ser campeão, que é o nosso objetivo. O que a gente tinha que ter feito, já fizemos. Eu particularmente chorei, rezei, fiquei muito triste por tudo que aconteceu. Ainda estou, mas a gente tem uma decisão na quarta, então a gente tem que pensar em fazer o nosso melhor nesse jogo. A equipe gaúcha tem a vantagem dos 3-1 feitos na partida de ida no Mineirão. Agora é a vez do Galo mostrar força fora de casa. Olha, o que a gente vai tentar, né? Mostrar algo diferente e primeiro procurar fazer um grande jogo, né? Não pensar na vantagem que o Grêmio tem, pensar em jogar bola, em jogar bem. Acho que a gente jogando bem, a gente vai estar mais próximo da vitória. Então, para que isso aconteça, temos que ter a organização que não tivemos no primeiro jogo. Roger Machado, ex-técnico gremista, agora é o treinador do Atlético. Uma ajuda que pode fazer a diferença na noite da decisão. Acho que sem dúvida, o Roger conhece 100% do nosso elenco. Acho que mais do que taticamente ou tecnicamente, eu acho que é uma entrega total dos jogadores e acho que a parte tática talvez nem seja tão importante. Chico, é claro que a partida tem que ser jogada, né? É claro que tem essa história do eu acredito do Atlético Mineiro, mas olha, eu vou falar pra você uma coisa. Se o Grêmio perder esse campeonato, né? O Grêmio faz mais de 20 anos que não ganha o título de repercussão nacional. O último título do Grêmio foi aquela Copa do Brasil em cima do Corinthians, quando o Tite ainda era técnico do Grêmio. É verdade. Então, com a vantagem que tem, decidindo em casa, respeitando até o Atlético, mas pelo que vive o Atlético demite o treinador, né, Marcelo Oliveira, depois do primeiro jogo da decisão. Se o Atlético vai a Porto Alegre, melhor dizendo, e conquista esse título, aí é para fechar lá e fazer uma grande churrascaria. Com todo o respeito. Para mim, o Grêmio já é campeão, será uma catástrofe perder, né? Apesar de Prato, de Robinho, o Grêmio 99% para mim é campeão. O futebol tem que ser jogado. A chance ela existe, mas para mim esse título já é gaúcho. Olha, Garrafa, eu vou dizer a verdade para você.
esse lance que foi dito aí durante a matéria do Roger hoje, ser o treinador do Atlético Mineiro, pode fazer diferença, sim. Não sei, não, pode, Chico. E digo mais uma coisa para você, o que vai ter de torcedor do Corinthians torcendo para o Atlético ganhar, porque o Atlético já está classificado para a Libertadores. Né? E ele, em terceiro lugar, se ele ganhar amanhã, o Corinthians já estaria classificado para a Libertadores também. A fase do Corinthians, porque aí é o G7. O ano do Corinthians foi tão ruim esse ano que até isso não aconteceu e não vai acontecer. Calma, amanhã vamos ver o jogo com calma. E eu sou galo desde criança. E saudade de fazer o programa com o amigo. O assunto é Atlético e Grêmio, ele consegue inserir o Corinthians eu só tô dizendo mas tudo bem, segue o jogo. Eu só estou dizendo para a grande fiel torcida, que hoje é a maior torcida do Brasil, ficar ligada no jogo. Porque se o Atlético conseguir levar para a penalidade e ganhar o jogo na penalidade, meu filho, aí vai ser, nós estamos classificados, não precisa nem entrar. Pode perder pro WO no último jogo. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais, Chico. Para com essa história de mas si, vai. Mas você é o grande garrafa. Não vai querer iludir a torcida corintiana. Não, deixa quietinho o Corinthians lá, tentar fazer um milagre e vencer o Cruzeiro. Fiel torcida, vamos começar. Hoje nós somos galo, desde criancinha. Hoje e amanhã. Pelo menos até amanhã. Né? E outra coisa, o Galo, o ano passado, precisava... O Levi Cooper estava lá, fez um escarcel, disse que o Corinthians estava comprando o campeonato. O Corinthians foi lá e meteu 3-0 no Galo. E ganhou o campeonato praticamente nesse jogo, quando foi para lá, e ganhou 3-0. Quer dizer, os gols foram do Malcolm, que eu me lembro, o moleque, um do Lucas no final, e o outro acho que foi do Renato Augusto, se não me for a memória de cabeça. Mas nem com o Infravermelho ganha esse campeonato. Não, mas olha, se ganhar, vou repetir, se o Atlético Mineiro conseguir reverter e ganhar o campeonato, o Corinthians está classificado para a Libertadores sem entrar em campo para pré. Domingo que vem. Para pré. Aí vai dar tempo de contratar, vai dar tempo de chegar para o Oswaldo Oliveira. Oswaldo, o time é esse e tal, vamos montar. Então, vamos torcer para o Atlético Mineiro amanhã, fiel torcida, somos galos. Vamos começar. Nós acreditamos, eu acredito, yes, we can. Vixe, Maria. Como diria Obama, yes, we can. Vamos todos nós, torcedores do Corinthians. Bom, vamos voltar à realidade, não é? O jogo de despedida do Brasileirão é contra o América Mineiro, domingo na Vila Belmiro, mas... No Santos, os objetivos estão totalmente direcionados para o próximo ano. A reportagem é do Alexandre Silvestre. O impacto da tragédia continua repercutindo e em Santos não é diferente. O Peixe em nenhum momento pensou em parar o campeonato, mas casos isolados serão analisados em conjunto com a psicóloga do clube. Creio que essa semana devemos conversar com ela. Ela disse que queria bater um papo com nós. Eu acho muito importante o trabalho do psicólogo. Se a gente não tiver cabeça boa, não tiver 100% emocionalmente, peço para não entrar em campo. Creio que isso não vai acontecer. Estou abalado sim, mas não a ponto de não querer jogar. É difícil buscar ânimo em todos os sentidos. No caso do Santos, na pior das hipóteses, termina o Brasileiro em terceiro, com vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Se ultrapassar o Flamengo na tabela, vencendo o América Mineiro na Vila, desde que o Mengo não supere o Atlético Paranaense em Curitiba, o alvinegro praiano será o vice-campeão e receberá da CBF cerca de 3 milhões a mais de premiação. Só vale mesmo o dinheiro, porque a classificação para a Libertadores já está garantida. Precisamos ganhar para pelo menos tentar o segundo lugar e conseguir um dinheiro a mais, que com certeza vai ajudar muito a diretoria. E nos planos para reforçar o elenco está o renomado centroavante Luiz Fabiano. Contratação difícil nos moldes de Ricardo Oliveira, que aceitou um salário pequeno de produtividade no início. Fortalecer o time para seguir duelando, especialmente com o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o algoz do Santos nas últimas temporadas, o Palmeiras. Não queremos ficar de novo atrás deles, já é a segunda vez que ficamos. Ficamos também na frente no Campeonato Paulista, mas um campeonato de maior expressão. Precisamos ganhar, precisamos ficar na frente deles sim.
Chico, por tudo que o Santos passou no campeonato, saindo jogadores, um elenco enxuto, muitos jogadores que as pessoas não davam muita coisa, o Santos fez um belíssimo campeonato brasileiro. E uma notícia importante que está preocupando a torcida santista, e daqui a pouco vem também noticiário de São Paulo, é se o Ricardo Oliveira troca o Santos pelo São Paulo, né? Mas daquilo que eu apurei lá no São Paulo, há um interesse muito grande do São Paulo contratar o Ricardo Oliveira, até já atendendo um pedido do novo técnico Rogério Ceni, mas lá em Santos é praticamente inviável. Ninguém acredita nessa possibilidade. O Santos já foi taxativo. O Ricardo Oliveira permanece. Essa é a posição de momento do Santos, o que eu acho que é um belíssimo reforço. Quando você já começa a próxima temporada sem liberar os seus principais jogadores, o Ricardo Oliveira, com a idade que tem, artilheiro do time, eu acho que você já começa bem, Chico. Bom, com certeza, né? E outra coisa, se não liberaram o Ricardo Oliveira o ano passado para o futebol chinês, que era uma chance espetacular dele fazer o pé de meia de vez, né? Mais 2 anos aí, ele estava garantindo a 10ª geração dele. Então, se o Santos não fez isso, para que vai liberar para o São Paulo? O São Paulo que se dane, vai procurar outro centroavante. E agora, para esse jogo do Flamengo, uma coisa, hein? O Santos está devendo uma vingancinha em cima do Flamengo. Se lembra quando o Neymar ganhou o prêmio Puskás com aquele gol, mas o resultado na Vila foi 4-3 para o Flamengo. O Santos perdeu o jogo. Então, desde aquele jogo para cá, a coisa está meio engasgada para o Santos. Então, o negócio é ir para o Rio de Janeiro e meter bronca e ganhar do Flamengo. Eu acho que o Santos tem que pensar assim. Porque ser vice-campeão brasileiro, hoje para o Santos, é super importante. É super importante. É muito importante. Qualquer um. O São Paulo, ano passado, foi vice-campeão, não foi? Foi vice-campeão. Então, quer dizer, esse ano nem classificou, foi um horror. Agora, evidentemente que com a Chape campeão, classificaram já para Sul-Americana, o São Paulo e o Fluminense. Quer dizer, porque a Chape foi declarada campeã. Quer dizer, deram sorte nisso. Mas não era ficou interessante essa briga aí entre Santos e Flamengo no finalzinho, aí já se enfrentaram e agora tem aí esse confronto da última rodada para ver quem termina na frente. Jogo da vingança. Bom, depois de mais de uma semana de folga e com parte do elenco já de férias, o Palmeiras voltou aos treinos hoje de olho na última rodada desse Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca, que deixará o clube no fim do ano, foi o personagem da entrevista coletiva. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Reapresentação do Palmeiras aqui na Academia de Futebol, reapresentação marcada por uma das últimas entrevistas do técnico Cuca dirigindo a equipe aqui na Academia de Futebol. Mais uma vez, ele reiterou que o motivo para a sua saída nesse momento é se dedicar à família. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Palmeiras. São motivos pessoais, particulares, que já era para ter ocorrido nesse ano e agora a gente resolveu nesse ano fazer o que eu tenho que fazer a nível de família. Já tinha avisado a diretoria antes, então tudo que aparece depois são rumores, né, e não especulação, e nada é verdade. A gente escuta muita coisa em cima de ambiente, em cima de não se dar com esse ou com aquele, para deixar bem claro que o meu ambiente aqui foi o melhor possível. E claro que a reapresentação não foi com a mesma alegria de outros treinamentos já realizados aqui na Academia de Futebol, tudo por causa do acidente envolvendo a delegação da Chapecoense. O técnico Cuca falou sobre o acidente, sobre tudo que envolveu essa tragédia e também sobre os jogadores que vieram até o treinamento desta tarde, já que alguns foram liberados para viajar e resolver problemas particulares. Vamos acompanhar. Aconteceu aquela catástrofe que até hoje não sai da cabeça da gente e tomou conta de tudo, como não podia ser diferente, né? Muito maior do que qualquer título que qualquer ser humano possa ter, ou qualquer diversos títulos. Tem muita gente perguntando que time que você pensa para a última rodada, né? A gente viu que tem uma lista de jogadores que você já liberou aí para tirar férias. Tinham jogadores que já tinham a passagem marcada para alguns lugares, né? E você tem como mudar. Você pode dizer, não, vai mudar, mas eu acho que o bom senso nesse momento falou mais alto e eu acho que a gente está certo em fazer isso. E são muitos jogadores que vão ficar fora, mas nós vamos com o melhor que a gente pode fazer dentro do campo para nos despedir da maneira mais bonita possível do campeonato, sabendo que é um jogo importante ainda para
o Vitória, para o Internacional também. Existe ainda a possibilidade do atacante Gabriel Jesus viajar até Salvador. Isso será resolvido nesta quarta-feira. Os atletas que já estão de folga são Jean Vitor Hugo, Roger Guedes e Moisés. Da equipe titular, os jogadores reservas Alione, Arouca, Barrios, Fernando Praz, Edu Dracena, Egídio, Rafael Marques e o lateral Fabiano. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Bom, tá aí, Chico. O Palmeiras, eu entendo que é bem legal e acho que deve confirmar que o Gabriel Jesus vai jogar no final de semana. O garoto está muito afim, está querendo aproveitar ao máximo esse momento do Palmeiras. E aproveitando para dizer que, assim, o Cuca já era certeza que ele não ia ficar, a gente respeita esse momento do Cuca. Se eu fosse o Eduardo Batista, nesse momento não viria para o Palmeiras. Não viria, porque ele vai pegar uma sombra do Cuca, com o Cuca desempregado, meu amigo. Se fizer um mau Campeonato Paulista, você vai chegar com um mês, você vai pegar um time campeão, e ter que pôr um time para ganhar um Campeonato Paulista que vale muito pouco. Mas se você não ganha, com o Cuca desempregado, a sombra que vai ficar em cima do Eduardo Batista, que vai para o seu maior desafio, e não é fugir de um desafio. Futebol é muito ingrato, acho que o Eduardo Batista está ainda buscando um espaço, tem um maior potencial, torço muito, é uma das revelações, mas não vai ser fácil a vida do Eduardo Batista no Palmeiras. Não vai ser fácil, Garfa, mas eu acredito que o Eduardo Batista tem condição sim de pegar. Não, longe disso. E tocar esse elenco. Porque é o seguinte, veja bem, é só não querer inventar. Porque o Cuca já deixou um time mais ou menos pronto e já deixou um time mais ou menos armado. E boa parte desse elenco, tirando o Gabriel Jesus, evidente, e um ou outro que vai sair, né, vai ficar lá. Então, você mantém o que o Cuca fez e aos poucos você acrescenta uma melhora aqui e ali. No futebol cabe muita paciência, né? O torcedor é paciente, né? Não é isso, olha. Você imagina como o Cuca falou, ele falou que pelo menos esses 6 primeiros meses ele vai ficar ele vai ficar à sombra do Cuca. Eu posso dar uma explicação para você, olha, veja bem, o Tite saiu e largou o Corinthians. Certo? O Gustavo Borges veio e falou assim, eu vou dar continuidade ao que o Gustavo Borges. Vou dar continuidade ao que o Tite fez. Enquanto ele fez isso, o Corinthians ganhou 4 jogos seguidos. E não caiu para a segunda divisão exatamente por causa dos 4 jogos concordo com você. Que ele venceu. Né? Porque ele deu continuidade ao trabalho. Quando ele quis começar a colocar a filosofia dele no que o Tite tinha feito, deu tudo errado. Então, o que o Eduardo Batista tem que fazer? O time está jogando assim, então nos próximos 6 meses mantém. É simples. Conhecendo a torcida do Palmeiras e conhecendo o futebol, o trabalho do Eduardo Batista, na minha opinião, só será um trabalho de sucesso, porque ele pegou um time campeão brasileiro, um time lá em cima, se ele elevar esse nível. Ou seja, se não vier título da Libertadores, já vão questionar o Eduardo Batista. Se fosse o Cuca, porque... tá vendo? Estragou tudo que o Cuca fez. Eu respeito muito o Eduardo Batista, não estou dizendo que ele é incapaz, não. Estou dizendo que a cultura do futebol ela é muito ingrata e ele vai carregar uma sombra e um peso nas costas enorme, ainda mais se tratando de Palmeiras. Garfa, vai dar tudo certo, fique tranquilo. Se depender da sua torcida, certeza. Vamos falar do São Paulo? O São Paulo definiu a data da apresentação oficial do técnico Rogério Ceni. Sabe quem cobriu essa informação? Sabe quem foi lá? Osmar Garrafa, vamos ver. Verdade. Depois de 5 dias de folga, o elenco tricolor voltou a trabalhar. Agora é pensar na última partida da temporada, domingo contra o América Mineiro no estádio do Pacaembu. Partida que serve para o São Paulo apenas cumprir tabela, pois o tricolor já tem a vaga garantida para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Pintado, pela última vez estará no comando tricolor. O time para essa partida já não terá alguns jogadores, como Kelvin, que está liberado, não joga mais no São Paulo, Michel Bastos, que rescindiu o contrato com o tricolor e está na França, buscando um clube ao lado de seu empresário, e também o lateral esquerdo Mena. Quanto a Mena, o São Paulo quer que ele permaneça para a próxima temporada, mas ele só vai ficar se Tricolor e Cruzeiro chegarem a um acordo, para que Mena tenha o seu empréstimo prorrogado. Quanto a reforços, até o momento apenas o Wellington Nem está garantido. O jogador, inclusive, já passou aqui pelo CT, só falta a apresentação. Outro nome praticamente certo é do goleiro Sidão, que vai se despedir do Botafogo Carioca nessa última rodada e será anunciado como reforço tricolor na próxima semana. Mas o grande reforço do São Paulo para 2017 estará no banco de reservas. Rogério Ceni já foi anunciado como técnico e a apresentação está confirmada para a próxima quinta-feira. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva.
Ô, Garrafa, diga, Chico. É o maior reforço e a maior incógnita também, né? Porque, afinal de contas, ele nunca foi treinador. Claro. Né? E uma coisa é você, como goleiro, orientar a defesa e os companheiros e dar aquela força no vestiário depois. E outra coisa é você ser treinador e não participar do jogo. Né? A gente sabe disso, né? Você já foi repórter de campo pela TV Globo durante muitos anos. Pela rádio. Né? Desculpa, não pela TV, pela rádio. E acompanhava de perto, né? Esse tipo de relação claro. Que o goleiro tem com o time, quando o goleiro é um líder, né? Eu acompanhei muito também, naquela época dava para entrar em campo também jornal escrito, então eu acompanhei muito o Leão. O Leão, por exemplo, tem um perfil parecido com o do Rogério Ceni. Ele era um líder dentro de campo, né? Quando o Ademir da Guia e o Dudu falhavam, ele aparecia. Ele aparecia como um terceiro. O goleiro tem a visão privilegiada, né? E todo mundo ficava quieto. O goleiro tem a visão privilegiada, ele vê todo o jogo, a posição. Exatamente. Quando o cara entende. Claro. E você vê, o Leão deu um bom treinador. Chegou à seleção brasileira. Então, se for nessa linha, o Rogério Ceni vai dar certo. Só que o Leão começou mais modestamente, né? Começou de equipes do interior, depois ele chegou ao Palmeiras. O Rogério não, ele queimou toda essa etapa, né? E está mais sendo usado politicamente que qualquer outra coisa pelo Leco, né? Que quer se reeleger. Mas, enfim, eu acredito na capacidade de coordenação do Rogério Ceni e do sucesso dele no São Paulo. Sobre o Rogério, Chico, eu entendo o seguinte, é uma incógnita, como você disse, pode dar certo ou pode não dar certo. Acredito que dê certo, pelo que conhecemos do Rogério, como pessoa, como profissional, um cara que é muito determinado, um cara que é extremamente detalhista. Meticuloso. Meticuloso. E outra coisa, é o momento certo, sim, para o Rogério assumir o São Paulo. Por quê? É mais ou menos essa tal da sombra do Cuca. Ou seja, quando o Rogério externou que gostaria, que poderia ser técnico do São Paulo, o que aconteceu com o Ricardo Gomes? A sombra do Rogério já ficou rodando o Ricardo Gomes. Qualquer técnico que assumisse o São Paulo nesse momento, que não o Rogério Ceni, essa sombra aí estaria. Então, já que o Rogério quer ser técnico do São Paulo, é um dos maiores, se não o maior jogador da história do clube, se dispõe a ser técnico, que venha logo e comece o trabalho. Aí a gente vai fazer uma avaliação. Para o São Paulo foi, além desse aspecto político que você bem falou, né, que a gente tem eleições no próximo ano, eu entendo que foi o melhor momento trazer o Rogério, sem sombra, conhece os atalhos e acho que pode fazer sim um bom trabalho. Lá no Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira segue preparando a equipe que vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro em jogo que pode garantir ao Timão uma vaga na Libertadores do ano que vem. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. 3 baixas no Corinthians. Fagner, o substituto imediato Léo Príncipe e Wilson não treinaram hoje. Na lateral direita, Oswaldo de Oliveira improvisou Giovanni Augusto. Na zaga entrou Pedro Henrique. Mas o Timão para domingo, no Mineirão, deverá ter força máxima para cavar na última partida do ano a vaguinha na pré-Libertadores. Estamos confiando muito numa vitória, com a ajuda de resultados. E sabemos também o quão importante vai ser o ano que vem com a Libertadores, né? A gente sabe a questão anímica da torcida, a parte emocional. Você começar um ano na Libertadores é diferente, todos os jogos de Libertadores têm um clima diferente. Questão de investimento também no clube. O clube vem sofrendo um pouco na parte financeira, mas com certeza com a Libertadores isso ajudaria bastante. Questão de receitas, patrocínios. Então a gente está consciente do tamanho desse jogo, a gente sabe que não representa apenas uma classificação para a Libertadores, mas também um 2017 melhor. Para início de conversa, o Corinthians só terá chance de classificação se vencer o Cruzeiro em BH. Por 0,5 está valendo. No segundo turno, entretanto, ganhou apenas uma vez como visitante, 4-2 no Santa Cruz. Detalhe, o jogo foi em campo neutro, na Arena Pantanal, em Cuiabá. É verdade, realmente deixamos a desejar no segundo turno, tanto fora quanto em casa também. Tivemos muitos empates em casa que se tivéssemos vencido estaríamos numa condição melhor. Foi um ano atípico para nós, né? Todos sabem, troca de treinadores, de elenco, muitas mudanças. Vitória sobre o Cruzeiro em Minas e torcida para que Botafogo ou Atlético Paranaense, um dos dois no máximo, empate. Aí sim o Corinthians estará na Libertadores em 2017, na fase preliminar. A gente vai tentar fazer nossa parte primeiro, né? Temos que vencer.
vai ser um jogo difícil contra o Cruzeiro. O Mano sempre arma boas equipes. Tentar vencer. A hora que acabar o jogo que a gente vai se preocupar com o resultado dos outros, né? Claro que a gente vai depender deles. Então, acabando o jogo, com certeza a primeira coisa que a gente vai perguntar é o que deu o outro jogo para saber se deu tudo certo. Ô Gafa, eu sou sincero em dizer para você que gostei do jogo que o Wendel fez de meia, quando ele foi improvisado. Foi muito bem. Foi muito bem o Wendel de meia. Se eu sou o Oswaldo Oliveira, com quem ainda não tive oportunidade de conversar, vou dar essa ideia a ele. Eu, para dar mais volume de jogo e saída de bola para o Corinthians, eu manteria o Wendel no meio campo e colocaria o Fagner de volante, como primeiro volante, com a liberdade de poder chegar também. Eu faria essa alteração e deixaria a lateral direita para o Léo Príncipe, que está machucado nesse jogo contra o Cruzeiro, ele não deve jogar. O Fagner vai jogar. Hoje foi improvisado na lateral direita o Giovanni Augusto, que passou a cabecinha dele ali. Quer dizer, e se deu bem na lateral direita. De repente, esse time que está aí do Corinthians, dando uma reestruturada na posição dos jogadores, acaba dando certo. Porque você vê que na Europa o cara sai daqui para lá e às vezes o cara é lateral esquerdo, mas de repente ele está jogando lá de centroavante. Na Europa tem muito esse negócio de rodízio. Os caras não estão nem aí. E o cara, você joga em que posições? A pergunta já é do treinador, é essa. O cara fala, não, eu jogo de lateral direito, mas sei jogar no meio campo. Ah, legal. Eu jogo de lateral esquerdo, mas sei jogar de zagueiro. Ah, mas se precisar jogar de centroavante. Ah, aí, centroavante eu não sei jogar. Mas eu quebro o galho de segundo volante. Enfim, lá na Europa é diferente. Está certo que os caras ganham mais, são mais bem pagos, o esquema de jogo é mais dinâmico, né? Se for, por exemplo, na Inglaterra, o cara é obrigado a jogar em tudo, a posição que o treinador pôr, vai ter que jogar. Na Espanha, a coisa mais cadenciada, tal, é diferente. Mas mesmo assim, por exemplo, o Dani Alves. O Dani Alves joga de lateral direito. Hoje ele está na Itália. Mas quantas vezes ele jogou no meio campo do Barcelona? Desses 10 anos que ele jogou lá. Então, quer dizer, eu acho que está na hora do Oswaldo começar a fazer alguma coisa para dar mais opção para o time do Corinthians. E se preocupar com a defesa o ano que vem. A defesa agora seja lá o que Deus quiser. Entendeu? Agora, se você coloca um volante com saída de bola, você dá qualidade, a bola chega mais fácil no Guilherme, que deve ser o centroavante, né? O Romero vai jogar também mais aberto pela esquerda. Você dá mais opção da bola chegar no Guilherme. E, quer dizer, eu faria isso, mas enfim, sei lá, eu não sou o Oswaldo Oliveira, é só uma ideia, tinha que treinar o time assim, né? Mas eu gostei do Wendel de meia. O Wendel deu 2, 3 passes certinho. Quer dizer, eu gosto do Wendel, foi campeão ano passado, veio da Ponte Preta, mas ele pode ser usado como meia fácil. Ô Chico, o negócio é o seguinte, o ano do Corinthians foi péssimo, né? O Corinthians está brigando aí por pré-Libertadores, tá? Inventaram aí no meio do campeonato uma pré-Libertadores, entendeu? Então não é, o Corinthians não mesmo que classifique para essa pré-Libertadores, o que particularmente eu não acredito, muito difícil. Deixou para a última rodada para vencer o Cruzeiro. Mas inventaram a pré-Libertadores para classificar o Fluminense. Bom, enfim, vamos ser honestos. O Cruzeiro, o Mano vai complicar a vida do Corinthians, deixou para esse jogo e ainda depende de combinação de resultados. Essa vaga para pré-Libertadores, que serão 2 jogos de mata-mata, não é mais que nem o ano passado, para você chegar a Libertadores. Então o ano foi ruim. Não é? Foi ruim. São 4 jogos, na verdade. Exatamente, 4 jogos para você ir para a fase de grupos. Exatamente. Entendeu? Então o bicho vai... 2 jogos, 2 adversários. 2 adversários. Mata-mata e mata-mata. Ok. Então o Oswaldo tem que sentar com a presidência do Corinthians, que está ficando isolada. O Alexandre Calil também pulou fora. Roberto de Andrade está ficando isolado. Eu não gosto muito de entrar na política do clube, mas a gente está vendo todo mundo se afastar do Roberto de Andrade. Alguma coisa está errada. Ou está todo mundo errado ou o Roberto de Andrade está errado. Né? E esse Corinthians precisa reforçar, dar uma limpeza geral, uma limpa lá, que tem cara que entra em campo e sai com o calção limpinho. Se não está dando na técnica, no Corinthians tem que ralar a bunda no chão. E isso não está acontecendo. Com o Tite era assim.
Bom, o Chico agora há pouquinho estava falando dos jogadores lá na Europa, né? As diferentes posições que eles acabam jogando. O Neymar tá com tudo e não tá prosa lá na Europa, viu? Tá cheio de moral. Ele foi avaliado como o jogador mais valioso do planeta pela revista France Football. Essa notícia é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. De acordo com a prestigiada publicação francesa, o craque do Barcelona e da seleção brasileira teria hoje um valor de venda de 250 milhões de euros, cerca de 929 milhões de reais. Já o Messi custaria em torno de 190 milhões de euros. O português Cristiano Ronaldo ficou fora até do terceiro lugar, que segundo a revista pertence ao francês Griezmann, do Atlético de Madrid, que valeria 135 milhões de euros. O astro do Real Madrid aparece apenas na quarta posição, valendo 130 milhões de euros. A razão do alto valor estimado para o craque brasileiro é a idade dele, 24 anos. Possibilidade de valorização do Neymar é muito maior do que do argentino, que tem 29, e do português, que já completou 31 anos. Cheio de moral, hein, gente? É pouca rodagem, né? Oi? É pouca rodagem o Neymar, é obviamente por isso, porque Cristiano Ronaldo, por exemplo, já rodou mais que prato de micro-ondas, né, meu? Então, vai devagar aí, né? Verdade, o Neymar tá chegando agora, tal, é natural. Eu estava fazendo aqui uma comparação onde, né? Muito ingrata, mas já que o Neymar namora a Bruno Marquezine, né? Ou pelo menos andam ficando juntos, né? Aí eu tenho... O que é ficar, Chico? É ficar, é namorar, né? Eles estão namorando, se encontrar, dar uns beijos. Então, é a mesma coisa que você comparar a Bruna Marquezine com a Luísa Brunet, né? Valoriza mais a Bruna Marquezine que a Luísa Brunet. Eita, não é? Terminamos em grande estilo. Né? Boa noite. Vamos falar de UEFA Champions League? Não acabou ainda não. Amanhã tem confronto de gigantes no Santiago Bernabéu. O Real Madrid recebe o Borussia Dortmund em partida que vale a liderança do grupo F. E só a vitória interessa ao time de Zinedine Zidane, que tem como objetivo terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Tudo bem, o programa de hoje termina por aqui. Amanhã a Michele Janela está de volta, que agora festa, gravação do Troféu Mesa Redonda. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com o Jornal da Gazeta. Um beijo. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.